E um certo pai tinha 2 filhos. E um deles decidiu viver numa terra longínqua. Pegou parte dos seus bens, da sua herança e foi viver nela. Gastou tudo que tinha com amigos, meretrizes, pessoas de todo o jeito. Ficou sem absolutamente nada. E um belo dia, ele entendeu que o lugar de onde ele tinha saído era o lugar de onde ele deveria ficar o resto de sua vida. Então, ele se encontrou no fundo do poço, na lama, literalmente. E diz em seu coração: pequei contra o céu e perante ti, meu pai. Eu não sou digno de ser chamado como teus filhos, mas me torna como um dos teus jornaleiros. E de repente seu pai o restitui, e o seu irmão mais velho, indignado com a atitude de seu pai, diz: nunca me deste um cabrito para me legar com os meus amigos, e vem este teu filho e faz toda essa festa. Meu filho, tudo que é meu é teu. Teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O que lhe parece isso? Que história é essa? De onde saiu essa história? Onde está escrito isso na Bíblia? Pois bem, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, vai dizer que no início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus fez todo aquele paraíso e deu a uma pessoa, Adão, filho mais velho de Deus. Deu a ele tudo para ele. E ele tinha tudo aquilo ao seu dispor. Passa-se então em torno aí de 6 milhões de anos. Aparece então um novo filho. Está lá no livro de João, capítulo de número 1. No princípio ele era verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele nada se fez. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 1, verso de número 1 a seguir, todo esse histórico de Cristo lá no início. Mas o capítulo 3, verso 16 é que é interessante, que vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No capítulo de número 19, do mesmo livro de João, Jesus Cristo ele vai dizer: não cuideis para que vim aos sãos, mas eu vim aos doentes. Vim procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo, ele pegou toda a sua parte de herança e investiu em 12 homens. Inclusive um deles o mataria lá na frente, por conta de 30 moedas de ouro. Verdade. Todos os outros amigos o abandonaram também, quando ele ficou sem nada. Ah, mas ele não se envolveu com meretrizes. Procure saber de Maria Madalena, entre outras mulheres. Ele não teve envolvimento sexual, mas teve envolvimento emocional com elas. Acolheu elas, recebeu elas, investiu também tudo que ele tinha nelas. Não apenas nessa Maria, mas veja a história das 3 Marias. Ele investiu sim. Ele pegou tudo que ele tinha e gastou. Ficou esvaziado, chegou ao ponto de, quando ele não tinha nada, ele chorar lágrimas de sangue e transpirar sangue, dizendo ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se esvaziou. Ele chegou ao ponto de, quando estava preso em um madeiro, ele lembrou do céu. Lá no céu ele tinha de tudo com o seu pai. Na terra, ele estava de um lado um bandido e do outro lado um outro bandido. Lá embaixo, pessoas o julgando. Seus amigos já não estavam mais lá, não tinha mais ninguém lá. Todo mundo abandonou ele. E o que ele fez? Ele desejou voltar no céu. Ah, mas ele não tinha pecado. A Bíblia vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E as nossas transgressões ele levou sobre si. Então ele tinha muitos, ele carregou todos esses pecados. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 53, vai falar que ele era indesejado. Ele não tinha formosura e nada que atraísse a população. Ele ficou sozinho. E quando ele desejou voltar para o céu, a Bíblia vai dizer que ele olhou para Deus e falou: Deus, por que me abandonaste? Mas chegou um dado momento que ele lembrou da sua missão e disse: está cumprido. E de repente, a Bíblia vai dizer que ele ficou 3 dias no seio da terra. Lembra do poço? Lembra do fundo do poço? Lembra da lama? Lembra do abismo? Ele foi para lá. Mas a Bíblia também vai dizer que ao 3º dia, ele ascende aos céus e se apresenta à porta dos pais. Prepara portas eternas, que lá vem ele. Quem é ele? Ele é o Rei da Glória. E os portais celestiais são abertos para ele. E ele então vai dizer: todo o poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Foi restituído a ele tudo.
novas roupas, novas alparcas, anel, tudo foi dado a ele de volta. Imagina o irmão mais velho, Adão, que era dono de todo o paraíso, esperando lá do outro lado, vendo seu irmão chegando, entrando e ouvindo o seguinte discurso: o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e ao terceiro dia ele reviveu. Façamos festa para ele. Aquele carpinteiro que andava como mendigo na terra, um dia foi visto por João em uma visão lá em Patmos. João disse que quando viu ele estava com o olhar reluzente, com cabelo branco como a branca lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Toda aquela vestimenta que ele tinha na terra foi trocada. O que isso quer dizer? Que todo esse corpo corruptível vai ser transformado por um corpo vestido de incorruptibilidade. Deus, Ele trouxe o seu Filho ao mundo para que Ele abrisse o caminho para que eu e você também um dia pudesse ascender ao céu e receber um anel, uma nova roupa, um novo nome, uma nova vestimenta. E naquele dia, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ele mesmo ceará conosco e nos servirá. Tenha paciência. Está chegando.